Olá a todos e a todas, eu sou o professor Luiz Geraldo, coordenador do Centro de Gestão Jurídica e Segurança da UniCV, e nesse projeto que a gente está apresentando para vocês, nesse bate-papo sobre carreiras na polícia, na segurança, na gestão jurídica, eu tenho aqui comigo o professor Alexandre Kikuchi, professor aqui dos nossos cursos, que vai estar acompanhando vocês em várias disciplinas e aulas ao vivo, e nós temos também a agente de polícia judiciária, que é especialista em direito penal, processo penal, ciências criminais, psicologia forense, 14 anos como policial civil, 12 anos lotada na Delegacia de Homicídio de Maringá, a especialista Ana Paula Toral. Então, sejam os dois muito bem-vindos a esse bate-papo, esse diálogo sobre, as carreiras da polícia. Queria agradecer imensamente ao professor Alexandre por ter convidado a Ana Paula, fiquei muito feliz em recebê-la aqui com a gente. E aí eu já queria perguntar sobre como que é, na verdade, a função de vocês e a carreira de vocês. E nessa resposta também essa diferença entre a polícia militar, a civil, o que seria a polícia científica, e qual que é essa relação de estrutura com a polícia judiciária? Porque muita gente que está de fora, ou que está começando a estudar agora, ou tem curiosidade, não entende as estruturas da polícia e não entende qual que é o papel da polícia civil, qual que é o papel da polícia militar, e como que é esse diálogo e essa estrutura aí? Olá. Olá. Por favor, Ana. Bom, eu sou Ana Paula Toral, sou agente de polícia judiciária, como ele me apresentou. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a diferença das atribuições da Polícia Civil e da Polícia Militar. A Polícia Militar, o papel dela é inibir a prática delituosa. Então, é justamente por esse motivo que os policiais militares andam de viaturas caracterizadas e andam fardados, porque o objetivo é que a presença deles na comunidade, de maneira ostensiva, evite a prática delituosa. Enquanto que a Polícia Civil, ela passa a atuar após a prática do crime. Nós entramos na investigação. É justamente por esse motivo que você não costuma ver um policial civil vestido normalmente com a roupa que nos identifique. E é por esse mesmo motivo que a maioria das nossas viaturas são descaracterizadas, porque o objetivo é que a gente possa entrar na comunidade, possa fazer uma investigação sem que a gente seja identificado. Normalmente, nós costumamos usar a roupa da instituição, as viaturas caracterizadas, quando nós estamos em uma operação, dando cumprimento de mandado de busca, cumprimento de mandado de prisão. Então, nós vamos trabalhar já após a prática na investigação, buscando indícios de autoria e materialidade do crime. Perdão, o microfone estava desligado. E a polícia militar é essa que faz o patrulhamento, é o que o pessoal vê na rua. E o papel Exatamente. dela é... Evitar a prática do crime, né? Tá, evitar a prática do crime. Assim, essa figura ostensiva, justamente. Por isso, eles fazem um patrulhamento, justamente para que a presença deles evite a prática delituosa. E tem alguma relação com a Polícia Federal, alguma coisa assim? Como que é essa estrutura entre a Polícia Civil Militar e a Polícia Federal? A Polícia Federal, como o próprio nome diz, é federal, em âmbito nacional, atua em âmbito nacional. A Polícia Civil e Militar, ela é estadual e cada estado tem a sua guarnição, a sua polícia. São independentes e com relação à diferença entre elas, a Polícia Federal também é uma polícia judiciária, tal qual a Polícia Civil dos estados. E a definição da competência dela se dá constitucionalmente. O que sobra, ou o que não está elencado na Constituição, corresponde à Polícia Civil dos estados. Essa é a diferença. Então, assim, os crimes que são taxados como crimes federais, com relação a crimes internacionais, aqui nós estamos no Paraná, e nós temos interestaduais. Crimes interestaduais, nós temos uma fronteira também, com outros países aqui, então seria a Polícia Federal. Não, exatamente.
Ok. Tem uma terminologia usada para polícia militar, que é o que define, a expressão que define a polícia militar é a atuação preventiva. Então, a prevenção é a base da polícia militar. Isso que difere consistentemente a polícia militar da polícia civil, que atua somente após o crime acontecer. E a polícia científica, o que seria? Bom, a polícia científica, no estado do Paraná, ela é um órgão da administração também, né? Não integra a segurança pública, mas é um órgão da administração. E qual é a função dela? Eles trabalham com a diversidade de perícias. Então, a Polícia Civil, ou mesmo a Polícia Federal, né, nas investigações, nós trabalhamos de maneira conjunta. Então, a autoridade policial faz o requerimento das perícias que são necessárias, dependendo da situação, do caso concreto, da situação fática, porque com a discricionariedade da autoridade policial, ela vai decidir qual é a melhor, quais são as diligências, as perícias necessárias, e vai requisitar. Na polícia científica, existe uma gama muito grande de perícias que podem ser feitas, né? A polícia, ela é dividida da unidade de execução técnica científica, que ela faz toda a parte de perícia de celulares, aparelhos de equipamento de tecnologia, computadores, também os exames de confronto balístico, coleta de padrão, fazem os locais de crime. E aí nós temos o Instituto Médico Legal, que é a perícia justamente decorrente de lesões corporais, exame de necropsia, que aí é o Instituto Médico Legal que realiza. E o agora... exame feito na pessoa. Ok. Isso é encaminhado pela polícia científica? Como que é esse encaminhamento por esse instituto médico? Decorre da investigação? Normalmente, o caso, quando há uma questão, a questão atendida pela polícia militar, que é a que fica na rua, no papel de preventiva, essa prevenção ela se dá também nos casos de flagrante. Então, aconteceu um flagrante, a polícia militar, que é a que está na rua, ela normalmente é a primeira a atuar. Uma vez identificada a autoria, preso o autor, eles encaminham para a delegacia, na delegacia é feito flagrante, e havendo uma vítima, por exemplo, com lesões corporais, no caso da Maria da Penha, essa vítima é encaminhada ao IML, que faz parte da Polícia Científica. Ótimo. E o requerimento é feito, então, pelo delegado. Quem faz o requerimento... É solicitado pelo delegado, mas a gente pode imaginar numa hipótese também que não houve uma pessoa autuada em flagrante, vamos supor no crime de homicídio, né? Então é acionada a polícia militar, que isola o local de crime, comunica a polícia civil, que por sua vez vai comunicar a polícia científica para que compareça tanto os peritos que vão fazer o local de crime, e quanto já vão encaminhar aquele corpo para o Instituto Médico Legal. O delegado vai fazer o requerimento, solicitando esse exame de necropsia e o local de crime e tudo mais, e é possível, dependendo da situação fática ou caso concreto, que a autoridade policial possa requisitar outras perícias até complementares, dependendo das informações que forem levantadas no local ou durante as investigações. Ótimo. A gente tinha conversado um pouquinho antes e a gente tinha falado sobre a relação da estrutura com a polícia judiciária. E aí, numa hora que eu estava conversando com a Ana Paula, e a Ana Paula tinha falado que agora unificou no estado do Paraná essa nomenclatura de agente, né? Sim. Antigamente tinha uma diferença? O que aconteceu? O meu concurso, eu sou do concurso da Polícia Civil do ano de 2000. Então, quando eu entrei, em outubro de 2000, eu entrei como investigador de polícia. E a partir de 2023, essa nomenclatura mudou para agente, e eu passei a exercer, tanto eu quanto a Ana, que entrou num concurso como escrivã de polícia, passamos a ser agente de polícia judiciária. Então, hoje, tanto eu posso exercer a função da Ana Paula, quanto a Ana Paula pode exercer minha função, a minha ex-função, né? Hoje não há essa distinção mais. Houve uma unificação das nomenclaturas e das funções. Isso.
Sim. No estado do Paraná. No estado do Paraná. É. Então, para ficar bem claro para quem está nos assistindo, cada estado vai ter uma estrutura, e aí, Sim. o intermédio dessa estrutura, que é estadual, né? Então, por isso que a civil e a militar depende dessa estrutura. A militar tem uma estrutura um pouco mais antiga, né? Muito mais histórica ali, de vários ambientes do Brasil, né? De várias constituições anteriores e tudo mais. Mas é os estados que têm legislado e organizado, então, a polícia. Sim. Exato. Então, desculpa. Pode falar. Há alguns projetos, existem hoje em andamento alguns projetos, para que se faça uma lei nacional das polícias civis e militar, né, para que haja um padrão em todos os estados. Mas ainda não se chegou a um consenso, nem se definiu como certo qual o plano vai seguir. É muito difícil, né, a gente pensar numa estruturação em âmbito nacional, não é impossível, é difícil, até porque existem outros pontos também que precisam ser revistos, como carreira e tudo mais, que a gente sabe que existe uma defasagem muito grande de concursos, de pessoal e tudo mais, né, e a gente observa que o Estado patina em muitas coisas, falando em Estado enquanto Brasil, para regulamentar muita coisa, e uma delas que é urgente é entender e estruturar a nossa segurança, a segurança pública como um todo. Sim. Aí, Não foi mencionado, a gente acabou não mencionando, mas dentro da estrutura constitucional existe a previsão também das guardas municipais, que não é tida exatamente como uma polícia, mas hoje há projetos também nesse sentido de transformar, por emenda constitucional, as guardas municipais em polícias municipais, até porque não faz muito sentido manter a guarda municipal apenas para cuidar de prédio público municipal, já que eles estão montando toda uma estrutura e toda cidade já tinha os seus guardas municipais, os seus vigias municipais, né? Antes da guarda municipal. Então, é uma questão de tempo para que isso aconteça. E eu acredito que seja um grande benefício para a segurança pública. Perfeito. A Ana Paula também comentou sobre o Banco Nacional de Perfil Balístico, que é uma novidade. O que seria esse Banco Nacional? Como que o Paraná está? Porque você tinha contado meio que indiretamente que o Paraná é pioneiro, está, né, apresentando muita coisa. Você pode comentar com a gente sobre esse Banco Nacional de Perfil Balístico? Claro. O que é tudo? Posso sim. Bom, eu trabalho na minha unidade com bastante confronto balístico, é uma perícia que nós requisitamos muito. Antes da criação do Banco Nacional do Perfil Balístico, nós precisávamos sempre solicitar que o material A fosse confrontado com o material B. Era necessário que a gente indicasse quais eram os materiais que deveriam ser periciados. Então, o Banco Nacional, o projeto foi criado em 2021, o Estado do Paraná começou a alimentar, salvo engano, em 2024, esse Banco Nacional. Então, todo aquele vestígio balístico que foi feito sua coleta após a criação da cadeia de custódia, respeitando toda a cadeia de custódia, passou a alimentar o Banco Nacional de Perfil Balístico. Então, desde a coleta de padrão da arma, dos projéteis e estojos. O sistema, ele busca a semelhança que possa ter esses materiais. E aí ele traz para o perito que ele vai fazer uma nova perícia, mas ele traz já, olha, esse material é compatível com esse. Não é necessário que a gente indique mais o A e o B. Evidentemente que se a gente tiver conhecimento que tal arma possa ter sido utilizada no crime, nós podemos indicar para que essa perícia seja feita de forma direcionada. Mas em hipótese que às vezes a gente não tenha a suspeita da arma, qual foi utilizada, ou mesmo o autor do crime, esse Banco Nacional, ele busca essa semelhança e traz para que o perito, ele faça de forma minuciosa, melhor, esse exame pericial.
Então, nós aqui em Maringá, particularmente, nós já começamos no final de 2024, receber alguns resultados positivos, porque muitas vezes nós somos surpreendidos com essa resposta. E bem recentemente eu recebi um laudo que em 11 locais, 11 vestígios balísticos que foram recolhidos nos locais, foram todos efetuados pela mesma arma de fogo. Então, isso traz um norte para a investigação, especialmente aquela investigação que às vezes você não tinha a menor noção de autoria. Auxilia muito, porque você consegue já imaginar, olha, eles estão relacionados, talvez tenha sido cometido pela mesma organização criminosa, a mesma arma está sendo utilizada. Evidentemente, conforme os estados forem alimentando isso, o resultado positivo vai ser fantástico. Assim como houve, anos atrás, o Banco Nacional de Perfil Genético, que auxiliou, inclusive, naquela investigação da menina Rachel, da mala, né, que foi encontrada na rodoviária de Curitiba. Aquele foi um resultado de um exame pericial, né, da Polícia Científica, da criação do Banco Nacional de Perfil Genético. E agora que nós estamos vivenciando é o Banco Nacional de Perfil Balístico, que ainda está sendo alimentado, mas nós já temos recebido os resultados fantásticos. Pelo que você colocou aqui antes, no nosso diálogo curto, antes do início da gravação, isso tem auxiliado e muito, primeiro, no prazo que vocês têm, né, na decorrência ali da agilidade na hora de fazer, e principalmente na resolução da situação, e entender muito mais... a dinâmica. A dinâmica, isso, a palavra dinâmica. Na dinâmica da situação. Desculpa. Pode falar, Alexandre. Eu ia aproveitar dentro disso que a Ana falou, uma característica que o crime vem tomando forma é essa divisão a partir do tráfico, que a imensa maioria dos crimes que nós temos, ou os crimes de homicídios que nós temos hoje, estão ligados ao tráfico de drogas. É o compartilhamento dessas armas por determinada quadrilha. Então, dentro de uma cidade grande como Maringá, por exemplo, que se tem algumas quadrilhas diferentes atuando na cidade, relacionadas ao tráfico, automaticamente o compartilhamento dessas armas levam ao conhecimento das pessoas ou dos integrantes dessa quadrilha. Como a Ana falou, de se reconhecer 11 homicídios ligados a uma arma, significa provavelmente que esses homicídios tenham sido praticados por uma determinada quadrilha contra outra quadrilha. Então, isso ajuda bastante nessa identificação. É uma disputa de espaço, os homicídios, grande maioria, está ligado diretamente ao tráfico, ao mundo do crime. Anos atrás, nós tivemos um caso uma solução de alguns casos também com um confronto balístico. O que acontece? Uma moça, ela funcionava como cofre, a gente diz. As armas ficavam guardadas com ela. Normalmente é uma pessoa sem passagem, que está ali relacionada com algum rapaz da organização criminosa, algum bandido ali, e a casa dela funcionava como um cofre para essas armas. Nós localizamos, foi cumprido mandado de busca, localizado essas armas, só que naquele momento nós precisávamos indicar quais eram os confrontos que nós gostaríamos. E o resultado também foi fantástico, positivo, de maneira assim, adiantou a investigação em um monte. Neste caso, agora, como eu mencionei, dos 11 homicídios que o Banco Nacional nos trouxe esse laudo dizendo positivo, nós tínhamos um inquérito que tinha sido arquivado recentemente sem autoria, porque nós não tínhamos nenhum indício de autoria. A partir deste laudo, desse exame pericial, o delegado solicitou que fosse desarquivado, solicitou ao Ministério Público que fosse desarquivado, porque essa investigação deveria ser retomada, que agora nós tínhamos já elementos que poderiam nortear nossa investigação, né? Nossa, a importância desse Banco Nacional de Perfil Balístico, a gente sabe, né, ainda está no início, porque eu já falei ainda, porque pouquíssimo tempo
para ter um banco com tanta informação, mas o pouco de informação que já se tem, o resultado que já se obteve é muito grande. Imagina aí com 2, 4, 5 anos desse Banco Nacional bem alimentado. E como isso pode auxiliar e muito na resolução de diversos crimes, de diversas situações, e trazendo, né, a ciência propriamente, né, de análise pericial para dentro das investigações. Isso é muito importante. E aí os nossos alunos compreenderem que a polícia ela tem se atualizado, ela tem buscado mecanismos que o próprio sistema tem apresentado de inovação, que é esse banco, como também foi o banco anterior comentado pela Ana Paula, que muita gente no início só discute, né, faz aquele... Eu tenho colocado, faz aquele monte de publicações na internet sem informação adequada, né, que prejudica muito aí o desenvolvimento de boas políticas públicas, boas políticas científicas, de análise de problemas que a sociedade possa vir a ter, e um deles é esse, que eu fico muito contente em ver que uma política de Banco Nacional de perfil balístico, de uma atuação, um projeto desse, uma lei, né, que a gente pode colocar desta forma, tenha dado resultado já com pouco tempo de manutenção. É pouco tempo relacionado ao tamanho da história que a polícia tem, o tanto que a polícia já fez para a sociedade como um todo, com relação à segurança. Uma outra coisa que o professor Alexandre comentou, que é a questão do papiloscopista, que pode falar para a gente o que aconteceu aí, como que... Dentro dessa estrutura da segurança pública, na qual, no caso dos estados, se tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Científica e o Instituto de Identificação, o Instituto Médico Legal. O Instituto de Identificação, na verdade, ele é um cargo da Polícia Civil, dentro da estrutura da Polícia Civil. Mas ele exerce, sem sombra de dúvida, um papel de polícia científica, porque ele realiza o papel da polícia científica, com análise digital, com análise de locais de crime. Inclusive, dentro disso que a Ana falou a respeito do Banco Nacional, houve uma mudança nacional em relação às identidades, que é um questionamento nosso de muito tempo. Por que as identidades são estaduais e não nacionais? O que dificultava muito o nosso trabalho. Cada estado tem uma identidade, então uma pessoa pode ter tantas identidades quantas quiser, uma correspondente a cada estado. E isso dificulta muito, porque eu não tenho acesso ao banco de dados da Polícia Civil de outros estados. E uma vez que isso se torne nacional, uma vez cometido um crime por determinada pessoa, no estado do Maranhão, por exemplo, registrado na identidade dele, no registro dele, tal crime, eu vou saber aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, qualquer lugar, mesmo que longe, ainda que longe. Isso é uma dificuldade que nós tínhamos e que vem mudando aos poucos também. Não está totalmente implementado, mas já se iniciou uma mudança também. E no caso dos papiloscopistas, até o nome é difícil, assim, é um trava-língua, né, na verdade. Para mim é um super trava-língua. Tanto que a gente chama de PAP, porque não dá para, no meio de uma conversa rápida, tentar falar papiloscopista. É impossível. Eles hoje estão fazendo um trabalho em cima de identificações de digitais em locais de crime. Isso tem trazido um excelente resultado, apesar de que ainda numa quantidade bem pequena, mas já traz resultados e coisa que deveria ser realmente incentivada, investida pelo Estado. A ideia da polícia, como se tinha antigamente, sobretudo essa polícia ostensiva da polícia militar, em que se busca evitar o crime, para a polícia civil hoje ela tem que trabalhar com a inteligência. Tem sido necessário se modificar e trabalhar com a inteligência. E os PAPs hoje são, sim, parte dessa inteligência, tal qual a Ana falou sobre o banco de dados
de munições. Nós temos uma disciplina chamada Doutrina de Inteligência, que é uma disciplina que acho que vai começar a rodar agora, e é uma disciplina que traz aí para os alunos essa estruturação e lógico, né, na parte teórica, por isso que a gente está fazendo essas lives, esses bate-papo, podcast, para poder trazer a realidade. Que muitas vezes, e aí é comum, nós fizemos direito, sabemos, né, que muitas vezes o que propriamente está ali no projeto, na lei, nos estudos, nos manuais, quando você vai para a prática, você tem, não é uma adaptação, mas uma interpretação e uma estrutura que muitas vezes a lei fica meio vago e você só vai entender quando você está realmente no manuseio na realidade. Então, assim, essa ideia de bater papo, de conversar e de entender, para quem está começando a estudar, vai entender assim, nossa, quando a gente falar de inteligência, quando a gente estiver falando sobre a estrutura da polícia, vai estar relacionado a isso. Porque lá a gente estuda bem focalizado, estruturado, sabe? Mas aí como que eu vou ver isso aplicado? Onde que eu vou utilizar esse conhecimento que eu criei agora lá na minha profissão? Né? Tem os serviços penais que a gente dá a necessidade do indivíduo ter a sua carteira profissional, então onde que eu vou utilizar esse conhecimento que está sendo construído? E vocês deixaram bem claro, assim, né? Muito claro, que pode vir a ser feito, em como está sendo feito. Me permita exemplificar o trabalho dos papiloscopistas de uma maneira bem prática. Na minha unidade, eu trabalho com muitas variedades de perícia, né? Então, é um trabalho muito próximo com todas elas. Então, o que a gente pode imaginar dos papiloscopistas? Além de, evidentemente, ser a instituição, o Instituto de Identificação responsável pela geração das identidades, são eles que também fazem os confrontos papiloscópicos. Então, vamos imaginar a seguinte situação que aconteceu realmente nas nossas investigações. Nós tínhamos uma imagem que o suspeito, ele, na hora de fugir, ele encostava no carro da vítima. Então, o que nós solicitamos? Que os papiloscopistas fossem até lá, fizessem essa coleta, se fosse possível, para que a gente pudesse identificar esse suspeito. Positivo. Então, eles, da mesma maneira que, como eu disse, né, cada um com o seu trabalho, o seu conhecimento, assim como o banco de perfil genético, o balístico, eles nos trazem justamente a identidade desta pessoa. Uma outra situação que nós tínhamos, que o atirador, ele trocou o carregador no local. Então, nós pedimos também que ele fizesse a coleta papiloscópica neste carregador, porque um movimento de troca de carregador que tinha ocorrido. Então, também foi possível fazer essa coleta. E aí, a importância do trabalho ser bem feito por todos, seja a Polícia Civil, militar, científica, porque, veja bem, se esse isolamento do local, que é de responsabilidade da Polícia Militar, que foi acionado, não for feito de maneira adequada, qualquer vestígio ali, qualquer evidência, ela vai ser contaminada. Então, imagine que esse carregador pudesse ter sido pego de qualquer forma, sem o devido cuidado. Nós poderíamos perder ali informações imprescindíveis para a investigação. Então, aí cabe todos nós trabalharmos de forma com bastante conhecimento, né, e sabendo qual é o próximo passo. Eu costumo conversar muito com os peritos. Quando eu vou fazer um pedido de algum exame pericial, eu entro em contato, tenho bastante conhecimento com o pessoal da Polícia Científica, e eu bato um papo mesmo. Eu falo, olha, eu preciso saber tal informação, como que eu faço? Porque os peritos, eles vão responder os quesitos que foram solicitados. Então, é importante que aquele ofício que solicitou, requisitou a perícia, seja muito clara, porque aquele laudo vai vir respondendo quesitos, e não trazendo uma opinião. Então, é importante que tenha esse diálogo para que a gente, inclusive, a Polícia Civil, a Polícia Federal, que seja, possa fazer essas perguntas, essas indagações de maneira correta. Né? Às vezes nós precisamos realmente perguntar, é possível um exame pericial que me diga isso ou aquilo?
volto um pouquinho antes, que, quando falávamos do Banco Nacional de Perfil Balístico, imagine num local que for encontrado estojos e projéteis, nós não temos armas. Eles vão conseguir nos dizer se todos aqueles estojos e projéteis foram proferidos por uma única arma. O que a gente pode concluir? A não ser que a gente tenha um atirador que ficou trocando de arma, tipo Matrix, mas é provável que naquele local, se todos os projéteis ou estojos não foram proferidos por uma única arma, faz com que a gente acredite que não era apenas um atirador, mas eram 2 atiradores. Então, de maneira conjunta, quando todos os órgãos trabalham de maneira sincronizada, né, com bastante conhecimento, quem ganha, com certeza, é a comunidade, com um resultado mais rápido e de qualidade. Enquanto você estava falando, eu lembrei, assim, alguns vídeos que eu vi na internet. O pessoal, né, hoje faz muito vídeo na internet, mas tinha um vídeo engraçado que era de uma equipe médica, em que um estava todo paramentado, aí derruba um negócio no chão, o outro pega com a mão, sem luva, sem nada, e coloca em cima. Tipo, estava tudo esterilizado e ele contaminou tudo. E quando você estava falando, eu lembrei disso. Porque a importância também para a segurança de se ter os procedimentos adequados, de não contaminar o local, não contaminar mesmo com uma outra digital, tirar o local, porque qualquer coisa que vier a ser se perdida pode ser uma linha investigativa que vai se perder, né? E a importância de compreender que o pessoal, né, coloca, é necessário, sim, tô esterilizado na medicina, em outra odontologia, enfermagem, mas também entender que na segurança, no direito, a gente também tem esse cuidado em manter o local do crime, em manter a balística, né, as digitais que está ali. Vai lembrar muito as pessoas que podem estar assistindo, os alunos, séries onde se utiliza de investigação, né? Eu sei que a maioria das séries são americanas e que existem N fatores de leis americanas e de estados americanos com relação a isso, mas esse cuidado em preservar o local do crime, preservar ali, é muito interessante no sentido de, se eu, sei lá, perco qualquer coisa, eu contamino o local, eu perco toda uma linha investigativa que poderia solucionar ou até mais rápido, ou solucionar, realmente dar essa resposta para a comunidade, para a sociedade, em relação àquilo que ocorreu. Sim, é muito importante saber se era um atirador, 2, o que se colocava ali, e aí, então, o trabalho da polícia e da investigação é imprescindível para que traga realmente uma resposta e, né, promova aí a justiça e traga segurança para essa comunidade. A gente está encaminhando já para o fim, e eu queria fazer, assim, na verdade, convidar vocês a falar um pouco sobre a carreira de vocês, o papel de vocês, para incentivar as pessoas que estão buscando o concurso, que querem atuar na área, que querem estudar a área. O que vocês falariam para como um convite, um bate-papo bem informal mesmo, sobre a carreira de vocês? Alexandre, vou começar pela Ana Paula, nossa convidada, Sim, depois claro. passo para você, tá? Claro. Bom, o meu concurso é de 2010. Na época, quando eu fiz o concurso, havia a estruturação, divisão de atribuições. Eu fiz o concurso para escrivã de polícia, como nós comentamos antes. Em 2023, houve a unificação de carreira. Dos meus 14 anos como policial, eu estou 12 anos na Delegacia de Homicídios. É uma unidade que eu sou apaixonada, porque justamente a gente trabalha muito com perícia, e quando eu digo perícia, além de todas essas que nós mencionamos, nós também trabalhamos muito com extração de dados, estação rádio base, ERB. O trabalho do policial, isso eu disse no meu discurso de formatura e eu ainda acredito nisso. A gente não muda o mundo, mas a gente melhora a nossa comunidade. Então, é o trabalho da segurança pública, indiscutivelmente, com certeza com o da saúde também, que faz a cidade que você mora ser uma cidade de qualidade, uma boa qualidade de vida. Para que esse trabalho, o crime, ele evolui,
para que a gente possa acompanhá-lo, cabe a nós também nos qualificarmos. O trabalho da Polícia Civil vai muito além de derrubar porta, até que chegue nisso, muita investigação ocorreu, a gente precisou formalizar muita coisa, né? Trazer muito, desde oitivas, testemunha, quando tem vítima, ouvir suspeito. Então, há um trabalho por trás de todo esse cumprimento de mandado de busca e assim por diante, né? Não é um trabalho fácil, mas porque ele influencia diretamente na nossa vida pessoal também. Mas eu sou apaixonada pelo meu trabalho e eu continuo estudando justamente para que eu possa prestar um serviço de qualidade para a comunidade. Obrigado. Alexandre? Eu entrei em 97 no Estado como agente penitenciário. Hoje também já mudou essa nomenclatura, passou a ser Polícia Penal. Em 2000, eu passei a investigador no concurso da Polícia Civil e agora como agente de Polícia Judiciária. Eu não tenho muito tempo não falta muito tempo para que eu me aposente, cerca de 2 a 3 anos, mas eu tenho buscado resgatar essa paixão que a Ana retratou. A gente passa por várias fases na polícia, como qualquer outra profissão, em determinado momento, normalmente nós entramos entusiasmados, querendo mudar o mundo, depois a gente sofre uma frustração muito grande, porque a gente percebe que não consegue, e a gente se adapta à realidade de que um passo de cada vez vai sim levar a essa mudança ou a uma mudança significativa. Pode não mudar o mundo, mas pode mudar sim a vida de muitas pessoas que a gente atende, inclusive a nossa. Então, em fim de carreira, já pensando numa outra profissão futura, como de professor, por exemplo, me faz ter orgulho da profissão que eu escolhi. Então, aqueles que têm vontade de seguir a carreira policial, eu incentivo e digo, olha, vocês, em determinado momento, com certeza vão se arrepender, mas isso vai passar e vocês vão ter orgulho. Mas eu tenho certeza, em qualquer profissão a gente chega a um determinado momento que a gente fala, será que eu fiz a escolha certa? E sim, é uma paixão e ela desperta e eu tenho muito a agradecer, principalmente ao trabalho de vocês. Não é um trabalho fácil, muitas vezes um trabalho desvalorizado por N fatores, são N caminhos de desvalorização do trabalho, mas é um trabalho que muda o mundo de muitas pessoas. Talvez mudar o mundo inteiro, às vezes a gente sonha, mas não consegue. Mas mudar o mundo de uma pessoa já é mudar o mundo inteiro dela. E eu tenho absolutamente certeza que vocês dois já mudaram o mundo de muita gente. São muitos anos na polícia, são muitas ações que vocês fizeram, e muitas vezes só o fato da atenção que vocês dão ao trabalho e a forma com que vocês conduzem o trabalho de vocês faz com que esse mundo se torne, né, mesmo que um micro, mesmo que para aquela comunidade, para aquela pessoa, para aquela família, aquilo muda de forma, né, vertiginosa, gigante, e a gente às vezes nem sabe, né? Eu tenho contato agora com alguns alunos, faz mais de 10 anos que eu leciono, alunos que eu comecei a lecionar no início da carreira, que falam, professor, por conta da sua aula, aconteceu isso na minha vida. Depois de 10 anos que eu fiquei sabendo isso, aí eu falei, nossa, aquele momento que eu estava triste, eu queria ter escutado isso e não escutei, né? Mas demora. A gente está numa geração, vocês sabem disso, vocês convivem com essa geração nova, que é muito ansiosa para tudo. Mas as coisas não acontecem nessa velocidade. Muitas acontecem, outras que a gente espera não acontecem. Mas saibam que o trabalho da polícia, o trabalho de vocês é essencial aí para que a segurança pública, para que a segurança da sociedade, da comunidade se mantenha e melhore. E com tudo que vocês falaram, com essa atualização do Banco Nacional, da estrutura, das divisões, do futuro, né?
que a gente luta por uma unificação no sentido de ter uma estrutura melhor. Eu acredito que em qualquer área a gente luta para que isso ocorra, e a polícia é um dos pilares indispensáveis para que isso ocorra, que isso possa vir a melhorar só, como já tem melhorado. Eu fiquei muito feliz de escutar sobre o Banco Nacional de Perfil Balístico e que ele tenha tomado, porque a gente só estuda na teoria, e aí na prática, será que ele está funcionando? E com pouco tempo a gente já percebeu pelos depoimentos que está funcionando, e é muito legal. Então, muito obrigado, Ana Paula, por ter aceito conversar com a gente, ao professor Alexandre. Espero que a gente tenha oportunidades futuras de conversar de novo e até de vocês ingressarem aqui com a gente e ter mais espaço para dialogar com esses alunos. Então, até uma próxima para os meus alunos e para as minhas alunas, e muito obrigado aí, vocês dois, pela disponibilidade do tempo. Obrigada pelo convite. Obrigado, Ana. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.